Olá, você que acompanha esta mensagem, sou o pastor João Fernandes, membro da Igreja Comunidade Batista, localizada na rua Pirassununga, número 151, na Vila Valparaíso, em Santo André, São Paulo. Estou aqui anunciando a mensagem do Reino Celestial, desejando que ela, a Palavra de Deus, transforme vidas. As celebrações acontecem aos domingos pela manhã, às 10 horas e 30 minutos, com estacionamento no local. Assim, eu renovo o convite para que venham nos visitar e, se porventura chegarem antes, às 10 horas é servido um café, onde poderemos compartilhar preciosos momentos de comunhão antes de recebermos a palavra do Senhor. A mensagem de hoje com o nome Julgando os Juízes está contida no devocionário intitulado A Bíblia Todo, o Ano Todo, de autoria do pastor John Stott, o qual contém diariamente expressivas meditações de Gênesis a Apocalipse para a nossa reflexão e edificação de nossa fé. Então, eu inicio lendo o livro de Josué, capítulo número 15, versículo 4, o qual diz assim: Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Até aqui por enquanto. Paulo escreveu o seguinte acerca dos personagens do Antigo Testamento. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Com essas coisas, ele estava se referindo aos juízos de Deus sobre a idolatria, a imoralidade e a incredulidade dos israelitas. Porém, eles nos servem principalmente como maus exemplos de atitudes para a qual devemos evitar, do que como bons exemplos a serem copiados. Portanto, não deveríamos ficar constrangidos ao criticar o comportamento de alguns dos juízes. De fato, os nomes de Sansão e Jefté aparecem na lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 32, uma vez que foram leais a Javé, mesmo quando cercados por adoradores de Baal. Entretanto, eles agiram muitas vezes de forma deplorável. Sansão se comportou como um adolescente exibido, e Jefté sacrificou sua filha por causa de um voto que havia feito. Jefté definitivamente não deveria ter feito isso, pois sabemos que o sacrifício de crianças era um dos costumes dos cananeus mais abomináveis para Javé. Porém, nem todos os israelitas que viveram nessa época se deixaram contaminar pela corrupção reinante. Ruth foi uma bela exceção. Sua história está registrada imediatamente após o livro de Juízes. A narrativa começa com o casal de Belém, Elimeleque e Noemi, que, juntamente com seus 2 filhos, foram para a terra de Moabe em busca de alimento. Ambos os filhos se casaram com mulheres moabitas. Ruth era uma delas. Com o passar do tempo, os 3 maridos morreram e Noemi ficou apenas com suas 2 noras. Uma delas retornou à sua família moabita, mas Ruth se recusou a agir assim, dizendo a Noemi: O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Conforme Ruth, 1º capítulo, versículo 16. Ela, evidentemente, havia crido em Javé, sob cujas asas havia buscado refúgio, conforme contido em Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, por meio de uma série extraordinária de providências divinas, um parente de Noemi chamado Boaz se tornou parente redentor de Ruth e casou-se com ela. No seu devido tempo,
eles se tornaram os bisavós de Davi. O livro de Ruth, então, é uma comovente história de fidelidade em meio à deslealdade reinante. É como uma luz brilhando em meio ao sombrio período dos juízes. Assim, o devocional termina aqui. Que possamos refletir sobre o que Deus nos fala através desta poderosa mensagem. Para saber mais, ter melhor compreensão do contexto, eu recomendo que leia o 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 11. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. E até uma próxima oportunidade, se Ele assim o permitir. Amém e amém.